Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Temos uma nova história, e ela é perturbadora. Porque, por mais estranho que pareça, o fax continua imprimindo essas histórias bizarras. Eu não sei de onde elas estão vindo, mas vou continuar trazendo aqui para vocês. Antes de começarmos a primeira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhuma história nova. E... bem, vamos à primeira história. Meu nome é Vinícius Costa. Tenho 34 anos e até recentemente vivia na capital. Sempre fui um cara prático, focado no trabalho, sem tempo para espiritualidade, misticismo ou qualquer coisa que escapasse da lógica. Mas tudo mudou quando meu pai adoeceu e precisei voltar para a cidade do interior onde cresci. Minha relação com ele nunca foi próxima, mas não havia mais ninguém. Era eu ou ninguém. Ele estava com dificuldades motoras após um segundo AVC e os cuidadores da cidade estavam caros demais. Eu pedi licença do trabalho por tempo indeterminado e comecei a procurar um lugar simples para ficar por lá, já que a casa dele era pequena demais para nós dois. Foi aí que encontrei o anúncio. Um apartamento de um quarto bem localizado, com um aluguel muito abaixo da média. Prédio antigo com poucos moradores, corredor estreito e escadas rangendo. O típico prédio velho de cidade pequena. Quando fui visitar, o proprietário, um senhor chamado Guilherme, me recebeu pessoalmente. Ele era magro, de fala arrastada e demonstrava certo alívio quando eu disse que queria fechar o contrato rapidamente. Enquanto me mostrava o imóvel, fez questão de apontar o que funcionava e o que não funcionava. O aquecedor precisava de paciência. A luz da cozinha oscilava. O interfone era só decorativo. Mas havia algo curioso. O apartamento tinha um quarto a mais. Um segundo quarto no fim do corredor. A porta estava fechada com uma corrente simples e um cadeado pequeno. Perguntei o que havia ali. Guilherme respondeu quase automático. Ah, esse aí. É melhor deixar fechado. Insisti com leveza. Ele apenas riu, desconversou e me entregou a chave do cadeado junto com o restante. Vai de você, mas... ninguém costuma se dar bem depois de abrir. Na hora, achei que fosse só uma dessas superstições bestas do interior. Peguei as chaves e aluguei o lugar. Eu só precisava de silêncio, afinal. Na primeira semana, tudo correu como esperado. Passei os dias entre o hospital, o apartamento e os supermercados. O prédio era calmo demais. Nunca encontrei vizinhos nos corredores. Havia 4 apartamentos no andar, mas era como se eu fosse o único habitante do prédio inteiro. Nas noites, o silêncio absoluto. Nenhum som da rua, nenhum ruído de outro andar, nenhum barulho de vida. Exceto por uma coisa. Pouco depois da meia-noite, quase todos os dias, eu começava a ouvir um som metálico vindo do fim do corredor. Era como o tilintar de corrente sendo arrastada no chão. A primeira vez que ouvi, pensei que fosse coisa da minha cabeça. Na segunda, tentei fingir que era encanamento. Na terceira, fui até lá e encontrei a corrente do quarto balançando levemente, como se tivesse sido tocada. Tranquei a porta com mais força e voltei para o quarto. Na semana seguinte, as coisas começaram a mudar. Acordei no meio da madrugada com a sensação de que havia alguém parado do lado de fora do meu quarto. Não ouvi passos. Só senti a presença como se algo pressionasse o ar ao redor da porta. Quando levantei para verificar, não havia nada, apenas o corredor vazio e a luz apagada. No dia seguinte, resolvi conversar com o zelador, um homem chamado Elias que morava nos fundos do térreo. Ele me olhou com certo desconforto quando mencionei o quarto trancado. O senhor Guilherme alugou para você, foi? Sim, mas aquele quartinho no fim... Sabe o que tem ali? Ele hesitou, depois respondeu. Só o Guilherme sabe. Mas ninguém fica muito tempo nesse AP não, todo mundo vai embora. Dizem que começa assim mesmo, com sons. Voltei para casa tentando não pensar nisso. Mas na mesma noite algo aconteceu. Eu estava deitado, quase dormindo, quando ouvi um som diferente. Não era a corrente, não era um passo. Era um sussurro, vindo de dentro do quarto trancado. Me tira daqui. As palavras eram ditas em voz baixa, com esforço. Levantei num pulo, abri a porta do meu quarto e caminhei até o final do corredor com o coração acelerado. A corrente estava imóvel, o cadeado intacto, mas a maçaneta estava quente. Voltei a dormir só depois de acender todas as luzes da casa. Na manhã seguinte, encontrei um pedaço de papel embaixo da porta da cozinha. Estava amassado, com letras tremidas, como se tivesse sido escrito com as mãos trêmulas. Não abra, por favor.
Pensei em ligar para Guilherme, mas hesitei. Não queria parecer desequilibrado. Talvez alguém estivesse me pregando uma peça. Talvez Elias tivesse deixado aquele papel como aviso. Passei o dia no hospital, mas mal consegui prestar atenção em qualquer coisa. Só pensava naquele quarto. Quem escreveu aquilo? Por que parecia um pedido sincero? Voltei à noite decidido a não me deixar levar. Tomei um banho, fiz minha janta e me forcei a não olhar para o corredor. Fui dormir cedo. Às 3h12 da manhã, acordei com a luz do corredor acesa. Eu tinha certeza de que a havia deixado apagada. Levantei devagar e fui até lá. A porta do quarto trancado estava entreaberta. A corrente estava caída no chão. O cadeado partido ao meio. Pensei em sair correndo. Ligar para alguém. Mas meus pés não obedeceram. Dei um passo à frente. A escuridão dentro do quarto era total. Mas havia algo no chão. Um objeto metálico, antigo. Me agachei e toquei. Era um chaveiro, com uma única chave. Voltei para o quarto, mas deixei a porta da frente trancada com o sofá. Na manhã seguinte, quando acordei, o cadeado estava no lugar. A corrente trancada. A porta fechada. E a chave que eu peguei? Tinha sumido. O prédio inteiro parecia congelado no tempo. Os dias passavam, mas nada ao redor mudava. O encanamento continuava fazendo sons estranhos à noite. As escadas de madeira estalavam como se alguém as usasse, mesmo quando eu estava sozinho. Nenhum vizinho entrava ou saía, nenhuma voz nos corredores, nenhum som vindo de outros apartamentos. Comecei a perceber que não ouvia carros na rua, nem buzinas, nem crianças brincando no pátio do lado de fora. Era como se o mundo lá fora estivesse em pausa. O único som constante era o leve rangido do teto durante as madrugadas, como se o apartamento respirasse. Um certo dia, após voltar do hospital, encontrei a porta da frente entreaberta. Tive certeza de que a havia trancado. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma fechadura danificada. Só o trinco levemente fora do encaixe, como se tivesse sido forçado. Por dentro. Entrei devagar, com as mãos suadas. Não havia nada fora do lugar. Todos os objetos onde eu os deixara, exceto um. A poltrona da sala havia mudado de posição. Estava voltada para o corredor. Me forcei a ignorar. Abri a janela, respirei fundo. Preparei um café e fiquei sentado olhando a rua vazia por quase 1 hora. Mesmo nesse tempo não passou um carro, uma pessoa, uma bicicleta sequer. Mais tarde, durante o banho, notei um risco na parede do box. Era fino, como se alguém tivesse passado uma unha com força. Um risco contínuo, do alto até o azulejo do chão. Aquilo não estava ali antes. Voltei à sala e sentei no sofá com o celular. Comecei a escrever uma mensagem para uma amiga da capital, pensando em contar o que estava acontecendo. Mas antes de terminar a frase, a tela apagou. Quando religuei o celular, a mensagem estava lá, enviada. Só que o conteúdo era diferente. Não era o que eu havia digitado. Estava escrito: "Me ajuda. Ele está acordando." Nunca escrevi isso. Na madrugada, a luz do corredor voltou a acender sozinha. Eu a apaguei 3 vezes. Sempre voltava. Às 4h22 da manhã, decidi desligar a energia do disjuntor. A luz continuou acesa. Desliguei todos os interruptores. Nada mudou. A lâmpada parecia alimentada por outra fonte. Na noite seguinte, fui ao quarto do fim do corredor. A corrente e o cadeado estavam lá, como se nunca tivessem sido rompidos. Mas a maçaneta estava úmida, como se alguém tivesse acabado de tocá-la com as mãos molhadas. Coloquei a orelha contra a porta e ouvi algo respirando, fundo, lento. Não era um aparelho ou encanamento. Era um ser vivo, um som orgânico. Voltei para o quarto e travei a porta. Coloquei o guarda-roupa contra ela. Sonhei que estava no corredor, descalço, com a porta do quarto aberta diante de mim. No sonho, entrei no quarto. Mas o interior não era o mesmo que eu esperava. Era uma réplica do apartamento, mas invertida, como um reflexo torto. E na poltrona da sala havia algo sentado. Não consegui ver o rosto. Só as mãos, pálidas e longas, segurando um objeto que parecia a chave. Acordei com o coração disparado. Olhei para o criado mudo. A chave estava ali. De verdade. Mesmo depois de ter desaparecido. Peguei aquela chave e joguei fora. Caminhei até o lixo do prédio e joguei no fundo do container. Voltei aliviado, sentindo que havia quebrado o ciclo. No dia seguinte, encontrei a chave novamente.
em cima da mesa da cozinha. Comecei a sentir o tempo escorrer diferente. Às vezes eu piscava e as horas haviam passado. Um dia fui ao hospital visitar meu pai. Cheguei às 10 da manhã, mas o relógio da recepção marcava 6h45 da tarde quando saí. O tempo parecia se arrastar dentro do prédio, mas correr fora dele. Na terceira semana recebi um envelope embaixo da porta. Papel grosso sem remetente. Dentro apenas uma folha. Você não deveria dormir com a porta trancada. Ele se incomoda. Comecei a ouvir passos dentro do apartamento enquanto dormia, como se alguém caminhasse lentamente da cozinha até o fim do corredor, e depois voltasse. Comecei a deixar o gravador do celular ligado à noite. Durante uma dessas gravações, capturei um som claro. Primeiro a porta rangendo, depois algo que parecia arrastar os pés, e por fim, uma voz rouca dizendo: "Tá na hora." Comecei a notar mudanças nos objetos. Copos se deslocavam de lugar. Livros apareciam abertos em páginas que eu nunca lia. Roupas dobradas com mais cuidado do que eu teria. Uma manhã, levantei e encontrei a porta do quarto do fim do corredor aberta. Nenhuma corrente, nenhum cadeado. Mas dentro, não havia absolutamente nada. A sala era completamente vazia. Nenhuma janela, nenhuma saída, nenhuma marca no chão, nas paredes ou no teto, exceto uma frase escrita com letra infantil no canto inferior da parede esquerda. "Você já entrou antes." Passei a evitar o apartamento durante o dia. Ficava mais tempo com meu pai. Caminhava sem rumo, comia em qualquer lugar. Tinha medo de voltar, mas quando voltava, o quarto sempre estava trancado de novo. Na sexta-feira, às 13h12 da manhã, acordei com o som de passos novamente, mas desta vez eles pararam na minha porta. Eu prendi a respiração. E então ouvi do outro lado: "A chave está com você." A frase dita do outro lado da porta ficou martelando na minha cabeça por dias. "A chave está com você." O problema é que eu não lembrava onde ela estava, nem se realmente ainda a tinha. Naquela manhã revirei o apartamento todo. Olhei gavetas, bolsos, caixas, até os lugares onde nunca colocaria uma chave. E mesmo assim, não a encontrei. Naquela noite sonhei que a chave estava dentro da minha boca. No sonho tentei gritar, mas minha mandíbula estava travada. Abri a boca lentamente diante do espelho e, entre os dentes, vi metal. Quando despertei, estava ofegante com a língua ferida, como se eu realmente tivesse pressionado algo contra o céu da boca. Passei a ter medo de dormir. Comecei a anotar frases aleatórias durante o dia, pensamentos que vinham sem explicação, pequenas sentenças que eu escrevia no papel e, depois, não lembrava de ter redigido. "Ele escuta por dentro. Você já morou aqui antes. Não é um quarto, é um molde." Aos poucos, perdi o apetite. Comia por obrigação. Às vezes, passava dias sem sair do apartamento. Meus horários começaram a se embaralhar. Dormia em horários estranhos, acordava no escuro, achava que era dia e descobria que já era noite. E o mais estranho é que não ouvia mais meu despertador. Nem o celular tocando, nem os ruídos da rua. A única coisa que continuava surgindo era a luz acesa no corredor, toda madrugada. Uma noite fui até a porta do quarto e encostei a mão na madeira. Fechei os olhos e ouvi uma música, vinda de dentro. Era uma canção antiga, algo entre um canto infantil e um lamento. Uma voz só, repetindo a mesma melodia em um tom baixo, quase embriagado. Fui recuando devagar, tentando não fazer barulho. Mas o chão rangeu sob meus pés. A música parou, e alguém sussurrou em tom calmo: "Você aprendeu rápido dessa vez." Na manhã seguinte, fui até a portaria decidido a conversar com o Sr. Guilherme, mas ele não estava lá. O zelador, Elias, me disse que não o via fazia dias. Perguntei se ele ainda morava no prédio. Elias hesitou. Morava. Como assim morava? Ele costumava aparecer, mas ninguém tem certeza de onde ele vem. Voltei para casa com a sensação de que havia algo muito errado com aquele prédio. Pesquisei o endereço online. Nada. Nem um site de aluguel. Nem referência nos mapas. Nem histórico de propriedade. Era como se o prédio não existisse. Fui até o cartório da cidade. A moça da recepção procurou por meia hora e depois me disse que não havia nenhum registro de um imóvel naquele endereço. "Deve estar com outro nome", eu disse. "Ou não existe mesmo", ela respondeu.
À tarde, recebi uma ligação do hospital. Disseram que meu pai não estava mais no quarto. Sumiu. Simples assim. Sem registros de saída, sem câmeras, sem atestado, sem ninguém sabendo explicar. Os enfermeiros juraram que ele dormia quando fizeram a ronda da meia-noite. Mas às 6 da manhã, a cama estava vazia. Voltei para o apartamento sem saber o que fazer. E lá, em cima da cama, estava a chave. No mesmo chaveiro. Impecável. Peguei, examinei, coloquei no bolso. Durante as horas seguintes, comecei a ouvir barulhos dentro das paredes. Não eram ratos. Eram arranhões. Como se unhas raspassem o concreto. Em seguida, batidas fracas. E às vezes, a chave no meu bolso tremia sozinha. Levemente, como se vibrasse ao ouvir algo. À noite, sentei na poltrona e fiquei olhando para o corredor. O tempo passou sem que eu percebesse. Acordei com a luz da sala apagada, mesmo tendo deixado todas acesas. Na escuridão, notei que a porta do quarto ao fim do corredor estava entreaberta novamente. A chave que eu tinha guardado na gaveta não estava mais lá. E então eu vi um vulto parado ao lado da porta. Alto. Com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se observasse cada movimento meu. Não corri, não reagi, só fechei os olhos. Quando abri, a luz da sala acendeu sozinha. O corredor estava vazio. No chão, um papel dobrado. Peguei. A chave está com ele agora. Depois daquela noite, tudo ficou mais denso. O ar no apartamento parecia mais pesado. As paredes absorviam o som. Os dias se confundiam entre si. O tempo parecia girar em círculos, como se a rotina estivesse presa em um ciclo sem saída. Eu parava em frente ao quarto trancado por minutos, às vezes horas, só observando a porta. A chave já não estava comigo, nem no bolso, nem na gaveta, nem sob o travesseiro. Mas algo em mim sabia que ela voltaria. E voltou. Certa manhã, encontrei a chave dentro do meu sapato. Eu havia deixado os sapatos juntos, lado a lado, na entrada. Mas quando calcei o direito, senti o metal pressionar a planta do pé. Quase como se tivesse sido colocado ali de propósito. Cuidadosamente. Segurei a chave por um longo tempo, sem saber o que fazer. Joguei no fundo de uma gaveta trancada com cadeado. Mas sabia que isso não mudava nada. Na noite seguinte, tive outro sonho. Estava dentro do quarto. Mas desta vez ele era maior por dentro do que por fora. As paredes se expandiam como se respirassem. No centro havia um espelho antigo, manchado e embaçado. E nele, eu vi a mim mesmo. Só que diferente. Minha versão refletida estava sorrindo. Mas meus olhos estavam completamente brancos. Acordei suando frio. O espelho do banheiro estava coberto por vapor. Me aproximei devagar. Escrevi com o dedo: "Sou eu." O vapor se dissipou. A frase desapareceu. No lugar surgiu outra: "Você foi." As palavras começaram a surgir em outros lugares também. Na tela do celular desligado. Na poeira da estante. Até mesmo em folhas em branco que eu não lembrava de ter deixado por perto. Voltar é parte. Ele precisa de uma forma. Você encaixou bem. Com o passar dos dias, comecei a me perder em ações simples. Eu ia até a cozinha pegar um copo, mas já estava com ele na mão. Sentava para escrever algo e o texto já estava pronto. Às vezes lia palavras escritas com a minha letra, mas que eu não lembrava de ter pensado. E foi então que percebi algo ainda pior. Havia objetos no apartamento que não eram meus. Uma xícara rachada com um desenho que eu nunca compraria. Um relógio de parede que não fazia parte da mobília original. Um par de chinelos embaixo da cama que não serviam em mim. Alguém já tinha morado ali. Ou ainda morava. No sábado recebi uma carta, de papel amarelado, entregue por baixo da porta. Sem remetente, sem endereço, sem assinatura. Você já sabe o que precisa fazer. O quarto não quer prender. Ele quer lembrar. Dobrei a carta e aguardei. Passei horas andando de um lado para o outro e à meia-noite fui até a porta do quarto. A corrente estava caída no chão. A chave já estava na minha mão, embora eu não lembrasse de tê-la pego. Coloquei-a na fechadura. Ela girou sem resistência. Abri devagar. Lá dentro, o quarto estava vazio. Nenhum móvel, nenhuma janela, nenhuma lâmpada. A única coisa visível era a silhueta de uma figura no canto, de costas. Ela parecia familiar. Dei um passo à frente. O chão parecia mais frio que o resto da casa. Meus pés afundavam levemente como se pisassem em um tapete invisível. A figura no canto se mexeu, mas não se virou. Cheguei perto. E então vi. Era eu.
Estava agachado no chão, abraçando os joelhos, murmurando frases desconexas. Repetia datas, nomes, trechos de conversas, palavras sem contexto, como se estivesse preso em uma repetição sem fim. Quando toquei no ombro dele, ou melhor, no meu próprio, a figura se desfez em poeira. Uma névoa densa se ergueu do chão, preenchendo o quarto inteiro. Saí cambaleando, fechando a porta atrás de mim. Na manhã seguinte, achei que tudo tivesse acabado. A chave havia sumido. O quarto estava novamente trancado, o corredor silencioso. Mas então percebi algo no espelho do banheiro. Meu reflexo estava atrasado. Pisquei. Ele não piscou. Me mexi. Ele demorou 1 segundo para reagir. Comecei a anotar as diferenças. Pequenas, quase imperceptíveis, mas reais. Minha letra estava mudando. Meu tom de voz soava estranho até para mim mesmo. Meus sonhos passaram a ser em terceira pessoa. Era como se eu estivesse assistindo a vida de alguém que me imitava. E então entendi. O quarto não era uma cela, era uma cópia, uma matriz, um lugar onde memórias, padrões, gestos, tudo era absorvido e reconstruído. E o que saía de lá nem sempre era igual ao que entrou. Comecei a escrever este relato no papel mais antigo que encontrei. Caneta esferográfica, sem interferência de aparelhos, sem reflexo, sem conexão. Só palavras. Estou escrevendo porque sinto que minha consciência está se apagando. Devagar, como luzes se apagando num corredor muito longo. Se você está ouvindo isso, então talvez tenha recebido o que escrevi. E se recebeu, precisa saber. O quarto não quer você morto. Ele quer você repetido. Não lute contra. Não adianta fugir. O prédio não está no mapa. O contrato não existe. O relógio não acerta. E a chave já está com você. Uau, que história! Ainda não acredito em como elas estão sendo enviadas. Vou continuar dividindo com vocês, uma a uma. Não sei se essas pessoas estão mortas ou presas em uma espécie de universo alternativo. Espero que um dia eu consiga entender toda essa loucura que vem acontecendo. Sinto que o que me resta agora é repassar suas histórias. Uma forma de registrar esses acontecimentos e dar voz a essas entidades ou pessoas. Sei lá. Bom, vamos para a próxima história. Antes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para ajudar essas mensagens a chegarem a mais pessoas. Aproveita e deixa nos comentários o que você acredita que está acontecendo. Vamos lá. Meu nome é Caio Ventura. Tenho 28 anos e moro na zona leste de São Paulo. Trabalho como designer gráfico numa agência pequena, no centro da cidade. Minha rotina sempre foi meio caótica. Metrô lotado de manhã, filas, gente correndo. Aquela pressão constante que quem mora aqui conhece bem. Mas tudo mudou depois de uma obra no trecho principal da linha azul. Foi algo anunciado de última hora. Disseram que seria por tempo indeterminado e que os usuários da Estação Sé deveriam procurar rotas alternativas. Como minha baldeação começava ali, precisei improvisar. Foi quando descobri a Estação Moraes Filho. Eu já tinha ouvido falar dela, mas nunca havia passado por lá. Fica entre 2 estações grandes, mas raramente é usada. Quando perguntei para o segurança na estação Ana Rosa se ela era segura, ele apenas deu de ombros e disse: "Funciona, mas ninguém usa, você vai estar sozinho quase sempre." A primeira vez que desci ali foi em uma terça-feira de manhã, eram 7h43. A estação era estranhamente silenciosa. O letreiro eletrônico mostrava horários desconexos. O último trem havia passado às 13h45. Mas 13h45 de quando? Não dizia. Só isso. Último trem, 03:45. As luzes fluorescentes faziam um zumbido baixo, constante. E o mais curioso, não havia ninguém. Nem funcionários, nem guardas, nem passageiros. Só eu. Entrei no vagão sozinho. A viagem foi normal, exceto por uma sensação incômoda, como se os túneis estivessem longos demais. O tempo entre uma estação e outra parecia maior do que o comum. Mas achei que era impressão minha. Usei Moraes Filho por 4 dias seguidos. E em todos eles a estação estava vazia. Na sexta-feira, algo diferente aconteceu. Cheguei um pouco mais cedo, às 7h32. Desci as escadas rolantes, que por sinal se moviam muito devagar. E notei um barulho metálico no fim da plataforma. Um estalo seco, repetido como se uma grade estivesse batendo contra algo. Fui até lá devagar. Não havia nada. Só uma porta de acesso técnico com o aviso "Uso restrito". A maçaneta estava torta, como se tivesse sido forçada.
Voltei para o centro da plataforma e esperei o trem. Quando ele chegou, o letreiro indicava um destino que eu nunca tinha visto. Linha Eterna. Estação 32. Achei que fosse falha no sistema. Mesmo assim, entrei. Lá dentro, o vagão estava quase vazio, exceto por 4 passageiros. Mas o estranho é que eles não se mexiam. Estavam sentados, imóveis, sem celular, sem fone de ouvido, sem nem sequer olhar em volta. Todos de cabeça baixa. Pensei que estivessem dormindo. Mas quando o trem balançou na curva, um deles, um homem de terno, deslizou no banco e não corrigiu a postura. Continuou inclinado como uma boneca de pano. Desci na próxima parada, sem saber direito onde estava. A estação parecia nova, limpa, silenciosa. Mas o letreiro estava apagado, não dizia o nome. Fui até a escada rolante. Ela não se mexia. Subi a pé. Lá em cima havia uma pequena sala com um banco de madeira e uma catraca desligada. Nenhum som, nenhum atendente. Quando saí da estação, percebi que não reconhecia o lugar. As ruas estavam vazias. Os prédios tinham fachadas antigas, de décadas passadas. Os carros estacionados pareciam de colecionador. Tudo muito limpo, mas sem movimento. Olhei no celular, sem sinal. Tentei voltar pela estação. As portas estavam trancadas, sem maçaneta, sem interfone, sem ninguém. Caminhei por alguns quarteirões. Nenhuma loja aberta, nenhuma buzina, nenhum cheiro de comida. Mas lá adiante, encontrei um ponto de ônibus. Sentei ali por um tempo, tentando entender o que tinha acontecido. E foi quando vi um homem passar andando na calçada do outro lado da rua. Alto, com paletó marrom e maleta preta. Ele caminhava lentamente. E quando passou sob a luz do poste, olhou diretamente para mim. Me encarou por alguns segundos. Depois, seguiu andando como se já soubesse que eu estaria ali. Voltei para a estação mais tarde, quando as luzes da rua começaram a apagar. E dessa vez a entrada estava aberta. Entrei e, para minha surpresa, havia um trem esperando. Sem letreiro. Entrei. O vagão estava completamente vazio. E eu fiquei de pé, perto da porta, com a mão no ferro. Quando o trem começou a andar, ouvi a voz do sistema automático dizendo: "Bem-vindo de volta, Caio." Mas eu nunca tinha informado meu nome. No dia seguinte, decidi não usar mais aquela estação. Fui de ônibus, fiz um desvio absurdo no trajeto. Me atrasei para o trabalho, mas me senti mais seguro. Aquela sensação de ser observado, seguido, reconhecido por algo que eu não via, ainda estava comigo. À noite, fiquei pensando no nome que o sistema havia falado. Caio. Não era impossível que meu nome estivesse vinculado ao bilhete digital. Mas aquela linha, aquele trem, aquele vagão, nada daquilo estava conectado à rede normal de transporte. Contei para um colega de trabalho, mas ele riu. Disse que aquela estação, Moraes Filho, estava fechada desde a pandemia. Nunca mais reabriu. Mas eu usei ela essa semana, respondi. Impossível, ele disse. A entrada está gradeada. Está lá parada há anos. Mas eu entrei. Não entrou, Caio. Ou entrou em outra coisa. Naquela noite, fui até a estação de novo. Não queria, mas precisava confirmar. A entrada realmente estava fechada. Correntes, cadeado novo e um cartaz de interditado por tempo indeterminado. Mas aquilo não fazia sentido. Eu lembrava da escada, do trem, da voz dizendo meu nome. Dei a volta no quarteirão. Vi os trilhos passando por baixo da avenida e o túnel sumindo na escuridão. Tentei esquecer, mas não consegui. No dia seguinte, fui até a estação seguinte, a Dom Pedro. Mas a plataforma estava bloqueada por reforma. Era como se o caminho estivesse se fechando. Então, pela terceira vez, fui até Moraes Filho. E dessa vez, a grade estava entreaberta. Entrei. A luz da plataforma estava apagada. O som dos trilhos era baixo, abafado. Esperei. E em pouco tempo, um trem desacelerou no escuro. Não tinha letreiro. As janelas estavam embaçadas. Entrei no primeiro vagão, totalmente vazio. As luzes internas estavam fracas, como se a bateria estivesse no fim. Sentei no fundo e olhei para o túnel. Lá fora, vi formas passarem rápido demais para identificar. Algumas pareciam pessoas, outras, não. A viagem foi longa, mais longa que todas as outras, sem paradas. Quando finalmente desacelerou, o trem parou em uma estação que parecia uma mistura entre um terminal antigo e um porão mal iluminado. A plataforma era estreita, o teto baixo.
Havia sinais escritos à mão nas paredes, em letras tortas, dizendo: "Não saia com eles. Feche os olhos se eles pararem." Desci. A estação tinha cheiro de ferrugem e mofo. O ar era pesado, parado. Enquanto caminhava pela plataforma, percebi que havia sons baixos vindo das escadas, como cochichos apressados, sempre ao fundo. No topo da escada havia um portão de ferro. Tentei abrir. Estava trancado. Quando me virei para voltar ao trem, ele não estava mais lá. Nenhuma luz nos trilhos, nenhum barulho, só o eco do vazio. Fiquei andando de um lado para o outro por mais de 1 hora. Encontrei uma pequena porta de manutenção entreaberta. Entrei, torcendo para achar alguma escada de emergência ou rota alternativa. Do outro lado, havia um corredor mal iluminado, com paredes de azulejos antigos. Fios expostos passavam pelo teto. E lá no fundo, vi uma figura. Era alguém de costas, imóvel, vestindo um uniforme de segurança muito velho. Parecia uma peça de museu. A pessoa não se mexia, mas claramente me esperava. Caminhei devagar, mas a poucos metros de distância a luz do corredor apagou de uma vez. Quando reacendeu, não havia mais ninguém. E no chão, exatamente onde a figura estava, havia um bilhete. "Volte agora, enquanto ainda lembra do caminho." Corri de volta pela passagem estreita, mas do outro lado encontrei um ambiente completamente diferente. A plataforma onde eu estava antes não era mais a mesma. Os azulejos tinham outro padrão. As placas de orientação eram diferentes. O nome da estação estava parcialmente coberto por tinta preta, mas ainda dava para ler. Estação 13. Nunca tinha ouvido falar. Mas o mais assustador foi ver uma multidão, em silêncio, parada na plataforma. Todos imóveis, de costas. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas parados, como se esperassem algo que não vinha. Ou alguém. Me aproximei de um deles. Era uma mulher de cabelos grisalhos com um casaco antigo. Toquei no ombro dela. Nada. Olhei de lado. Um homem, alto, terno escuro, olhos fechados. E então percebi que todos ali tinham algo em comum. Respiravam, mas não piscavam. Dei um passo para trás. E nesse momento, todos viraram em minha direção, ao mesmo tempo. Foi só então que percebi que eram os mesmos passageiros do primeiro trem. Aqueles que não se moviam, e agora eles estavam me olhando. Não corri, não gritei. Na verdade, nem consegui me mexer. Fiquei parado olhando para aquela multidão de rostos sem expressão, todos voltados para mim. Os mesmos passageiros que estavam nos trens anteriores, os mesmos que não se moviam, agora me encaravam em silêncio absoluto. E então, um a um, começaram a caminhar em minha direção. Passos lentos, sincronizados, quase coreografados. Nenhum som de calçados, nenhuma respiração, como se deslizassem sobre o chão. Me virei e corri para a escada da plataforma, torcendo para encontrar qualquer tipo de saída. Subi degraus de 2 em 2, tropeçando, escorregando, sentindo o ar ficar mais pesado a cada lance. No topo, uma porta de metal com trancas enferrujadas. Empurrei com o ombro. Nada. Empurrei de novo. E de novo. Quando consegui abrir, a porta não levava para a rua. Levava para outro corredor. Mais escuro. Mais estreito. Com sinais de alerta desenhados à mão nas paredes. Palavras rabiscadas como se alguém tivesse escrito às pressas. Não fale com eles. A voz não é sua. Lute para esquecer. Caminhei sem rumo. A iluminação vinha de pequenos pontos no teto que piscavam como se estivessem prestes a apagar. Cada curva do corredor levava a um ambiente quase idêntico ao anterior, como se eu estivesse andando em círculos, mesmo indo em linha reta. Encontrei uma porta de ferro com visor. Olhei através do vidro fosco. Do outro lado havia uma sala com dezenas de catracas antigas. Pensei estar de volta a alguma parte do sistema de metrô, mas havia algo errado. As catracas estavam viradas ao contrário, como se fossem feitas para impedir que alguém saísse, não entrasse. E no centro da sala, sobre um balcão de concreto, havia uma única mala preta. A mesma mala que o homem de paletó carregava na rua dias atrás. Abri a porta. Entrei devagar. A mala estava trancada com um cadeado simples, mas o cadeado tinha as minhas iniciais gravadas. CV. Afastei-me lentamente. Nesse momento, ouvi a voz automática ecoar novamente pelos alto-falantes da sala. Próxima chegada, 24. Mas não havia nenhuma estação com esse nome. Pelo menos não na cidade real.
Voltei pelo corredor tentando lembrar o caminho de volta. Só que os sinais nas paredes haviam mudado. Agora diziam: Caio, não olhe para trás. Se você ouvir sua voz, não responda. A última frase me fez parar. Ouvir minha própria voz. E então, como se adivinhasse o pensamento, escutei um sussurro vindo do fim do corredor. Caio, era minha voz. Igual. Com o mesmo tom, a mesma entonação. Caio, vem por aqui. Olhei para frente e forcei o passo. Não olhei para trás. Mas a voz continuava. Mais próxima, mais insistente. A gente só precisa conversar. Você já sabe o que tem que fazer. Deixei eu sair, corri. Vi uma porta se abrindo no fim do corredor. Entrei sem pensar. Era uma plataforma, mas não como as outras. Parecia uma estação construída dentro de uma estação. Um lugar velho, encapado com concreto novo por cima. Como se alguém tentasse esconder o que estava embaixo. O teto era baixo, as luzes avermelhadas. E no chão símbolos que pareciam mapas de trilhos, mas com ramificações que formavam espirais, não linhas retas. Ouvi um apito. Um trem estava chegando, mas não vinha pelo trilho. Vinha, de cima, como se deslizando do teto, suspenso, preso por nada. Um trem preto, sem janelas, sem portas. E mesmo sem entender como, eu sabia. Aquele trem não levava a lugar nenhum. Só trazia de volta. Me escondi atrás de uma das pilastras. O vagão flutuante passou em silêncio absoluto, como uma sombra líquida atravessando o ar. Quando ele desapareceu, tudo ficou escuro por alguns segundos. E então, todas as luzes acenderam de uma vez, brancas, fortes, iluminando o espaço todo. E eu estava, de volta na estação Moraes Filho. O relógio marcava 7h43 da manhã. Mesma hora do primeiro dia. Havia gente na plataforma. Funcionários, passageiros, anúncios tocando, o barulho dos trilhos vibrando sob o chão. Mas ninguém me olhava. Fui até um atendente e perguntei se aquela era a estação Moraes Filho. Ele respondeu: Nunca ouvi falar, senhor. Essa aqui é a estação Correia Lima. Mas esse nome não existia. Pelo menos não na linha azul. Fiquei parado por alguns segundos. O som do trem chegando, as pessoas andando, os anúncios tocando. Tudo parecia normal. Mas algo estava errado. O lugar tinha cheiro diferente. A luz branca era forte demais. As placas de orientação tinham o mesmo formato das estações comuns, mas os nomes eram todos levemente diferentes. Liberdade tinha virado Libertá. Paraíso era agora Paramiro, como se alguém tivesse recriado o sistema a partir da memória e errado detalhes sutis. Subi até a superfície. A rua existia. Os carros passavam. As lojas estavam abertas. Mas o ar parecia mais seco, como se a cidade inteira estivesse desidratada. As pessoas não sorriam, não olhavam para os lados. Todas caminhavam em linha reta. Mesmo ritmo, mesmo passo. Fui até um quiosque comprar água. O vendedor me entregou a garrafa sem dizer uma palavra. Paguei. A moeda voltou no troco. Mas não era do Brasil. Era uma moeda lisa, sem número, com uma linha reta gravada no centro. Na calçada vi um jornal dobrado. Peguei. Na manchete, primeira estação sem nome entra em operação. Abaixo, a imagem da estação. Moraes Filho. Mas o nome na placa era outro. Estação Origem. Na semana seguinte, tentei levar a vida normalmente. Mas nada funcionava direito. Meu celular carregava até 89%. Nunca mais que isso. As ligações caíam antes de completar 20 segundos. A luz do meu apartamento piscava no mesmo horário todos os dias. Às 3h12 da manhã. Comecei a receber panfletos de uma empresa de transporte chamada Transcidade 4. Nunca ouvi falar. No canto inferior de cada panfleto havia um símbolo. 3 linhas paralelas formando um losango, como se fossem trilhos vistos de cima. Numa madrugada, acordei com barulho de anúncio de estação vindo da minha cozinha. Fui até lá. Não havia nada. Mas no chão, um ticket impresso, velho e amarelado. O nome da estação estava escrito com uma fonte que eu nunca tinha visto. Destino, você. Voltei a dormir, tentando esquecer. Mas comecei a perceber que todos os relógios da casa marcavam horas diferentes. E o espelho do banheiro agora mostrava meu rosto com detalhes errados. Meu dente lascado estava inteiro. Minha cicatriz de infância não existia mais.
Um dia, tentando entender o que estava acontecendo, liguei para a empresa de transporte público. A atendente foi direta. Senhor, essa linha que o senhor menciona não está em operação desde 1993. Mas eu usei ela anteontem. Deve ter sido algum sistema simulado. O senhor usa relógio com pulso invertido? O quê? A ligação será encerrada. E caiu. Voltei até a entrada da estação original. Agora ela tinha outro nome. Central V. No letreiro eletrônico, uma mensagem. Se você chegou até aqui, já está dentro. Desci as escadas. Elas não terminavam. Desciam em espiral como um caracol infinito. Mas continuei. Comecei a ouvir anúncios nos alto-falantes. Eles diziam nomes que eu conhecia, mas nunca falei em voz alta. Nomes de colegas da infância, de vizinhos antigos, até o nome da professora que me reprovou no ensino médio. E, por fim, meu nome. Caio Ventura, estação pronta. Senti uma presença atrás de mim, mas não olhei. Segui descendo. Quando finalmente cheguei a uma plataforma, estava sozinho. Mas o trem já estava lá. Portas abertas, sem letreiro. Silêncio absoluto. Entrei. Me sentei no fundo. As portas se fecharam. E pela primeira vez ouvi minha própria voz saindo pelos alto-falantes. Bem-vindo de volta, Caio. Olhei ao redor. Não havia ninguém. Mas nos reflexos das janelas escuras, eu vi. Vários de mim, sentados, repetindo os mesmos gestos. Mesmos movimentos, mesmas roupas. Um vagão cheio de versões minhas. Cada uma em um momento diferente da vida. Algumas com cabelo maior. Outras com cicatrizes que eu não tenho mais. Uma delas chorava. E foi aí que entendi. A estação nunca foi um lugar. Foi um processo, um sistema, que tenta entender quem você é, repetindo o que você foi. E talvez eu nunca tenha saído. Final da história, amigos. Esse narrador que vos fala não é de São Paulo, então. Não conheço sobre as linhas de metrô. Deixe nos comentários se você já teve ou conhece alguém que já teve uma experiência sobrenatural em linhas de metrô ou trem. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias. Vou ficando por aqui.